A FCJ Venture Vida apresenta o podcast Inovação na Veia. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Weber Rangel, sou Head de Marketing da FCJ e eu estarei com você nessa jornada que conecta excelentes conversas, pessoas extremamente inteligentes e interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Weber Rangel, estou aí como Head de Marketing na FCJ há alguns anos. Trabalhamos aí na ideação do projeto Inovação na Veia há quase um ano e hoje tenho a honra de estar aqui também como host, né, desse primeiro podcast na terceira temporada, e a gente vai gravar com uma pessoa muito especial hoje. E é uma honra poder estar aqui e falar um pouquinho. Fica o nosso agradecimento muito grande aí à Mariela Parolini, que será sempre a nossa eterna host também. Muito obrigado, Mariela, por todo o trabalho. E, pessoal, hoje, para a gente poder voltar aí, né, para fazer a nossa terceira temporada, a gente, né, falei que a gente tinha convidado uma pessoa muito especial. É uma pessoa que sempre nos ajuda em tudo que a gente precisa, na contratação de pessoas, no desenvolvimento de pessoas, em conselhos. E eu queria chamar aqui, né, a Carolina Diana, nossa Head de RH da FCJ Venture Builder. Se apresente um pouquinho para a gente aí, Carol. Perfeito, doutor Weber, obrigada pelo convite. Olá, pessoal, que prazer fazer parte dessa terceira temporada, né? Se já chegamos até a terceira, significa que esse trabalho foi um sucesso, é um sucesso e quero poder contribuir para continuar sendo esse sucesso todo, falando de algo que é extremamente precioso para mim. Eu sou apaixonada por esse universo aí de gestão de pessoas. Para quem não me conhece, né? Eu sou psicóloga, sou especialista em psicologia, né, do trabalho e das organizações, saúde mental do trabalho. Tenho uma formação também em atendimento sistêmico, em gestão estratégica de pessoas, enfim. Todas essas formações, elas contribuem para essa vertente de olhar para o sujeito no trabalho, que a gente nunca pode se esquecer disso, né? O trabalho, ele é uma parte extremamente relevante, eu brinco, né, que a gente já nasce sendo perguntado o que você vai ser quando crescer. A área do trabalho já é ali colocada para a gente desde muito pequeno, onde a gente nem se reconhece muito, né, por vezes, nem se entende, né, que não consegue responder muito firmemente a pergunta quem é você. Mas, enfim, então esse universo é extremamente importante e eu o escolhi dentro da faculdade, eu não caí, que é um outro ponto aí, né, bem interessante, porque muitas vezes o psicólogo, ele se vê sendo direcionado para essa área em função de mercado, mas eu coloco que eu escolhi esse lugar muito em virtude aí de uma trajetória de espelhamentos também familiares, mas isso eu acho que é um papo para outro dia, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre lideranças de time de inovação, né, Weber? Isso mesmo, Carol. Muito bom e assim, te elogiar, você faz um trabalho com muita maestria. Eu acho que a gente percebe a paixão aí quando você executa, né, as tarefas e as funções ali que você se propôs a fazer. E hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui para a gente falar um pouquinho sobre liderança realmente de times de inovação, né? A gente sabe que times de startups, de venture builders, venture capital, Sim. Tudo que envolve inovação, a gente tem um desafio a mais, né? A gente vê que são modelos escaláveis, geralmente times mais enxutos. A gente percebe também que o crescimento é muito rápido, né? Então, você precisa fazer uma boa liderança, uma boa gestão. E a gente sabe que acho que o desafio é até maior do que uma empresa tradicional. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer aqui, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios de liderar times de inovação. Esmiuçasse para a gente um pouquinho aí quais são os principais desafios e como a gente consegue mitigar esses desafios, esses pormenores que vão acontecendo aí durante a jornada. Maravilha. Weber,
quais são os desafios de liderar times de inovação? São desafios que eu vou dizer que, assim, são desafios impulsionadores. Olha, vamos construir aqui um raciocínio. A inovação, ela sempre esteve presente, né, na nossa vida. Só que a forma de administrar, né, essa inovação, a tratativa que a gente dava para essa inovação era diferente. Sempre houve muito temor com coisas, né, fora da caixa, e assim, né, a celeridade, o investimento que se fazia, né, nisso eram de lugares diferentes. Então, se a gente puxa um histórico, a gente, né, analisando um pouco, fazendo pesquisas assim, a gente tem que pessoas com essa característica inovadora, disruptivas, elas são inquietas. São aquelas pessoas que vão olhar para o status quo e não parar. São pessoas que estão sempre buscando se diferenciar. E aí, voltando um pouco no histórico, a gente tem certa premissa aí, seja no mercado, seja na vida pessoal, que ser diferente é ruim. Que ser diferente dá trabalho, gera, né, preconceitos. Então, esses profissionais, eles, dado momento aí no mercado, eles foram, né, sendo necessário que eles buscassem outras soluções, seja empreendendo, enfim. E agora as empresas estão abertas para receber esses profissionais porque querem trabalhar a disrupção, querem buscar novas perspectivas de negócio, ampliar os seus negócios. Mas por que eu estou entrando nisso para falar sobre os desafios, né, de liderar times de inovação? Porque o líder, ele precisa estar bem ciente de qual que é o objetivo, né? Ao trabalhar a trazer esses perfis de profissionais. Porque são pessoas que elas vão olhar para as possibilidades, elas vão olhar para aquilo que não está sendo normalmente olhada. E nisso há uma fricção, há uma atração de peraí, vamos fazer, vamos acontecer. São profissionais que, se a gente trabalhar o DISC, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente tem utilizado na FCJ, né? Em todas as Por sinal, é muito boa. É maravilhosa, eu adoro. Porque dá essa visibilidade, né? De um perfil executor, analítico, planejador e comunicador. Então, trazendo um pouquinho de concretude na minha fala, no grupo FCJ como um todo, eu tenho quase 89% dos meus perfis de todos os colaboradores sendo executores, que são profissionais de explosão, são profissionais de impulsão, são profissionais também um pouco impulsivos, porque querem fazer acontecer, querem dar um gás ali naquele projeto, querem deixar a sua marca. Então, voltando de novo, né? Liderar times de inovação é liderar times que querem estar à frente e fazer frente. Então, se eu for um líder que centraliza muito ou que teme receber críticas, teme fazer algo disruptivo, ele não vai dar conta, ele vai sofrer, ele vai achar que está sendo sabotado, ele vai achar que não está sendo respeitado, ele vai achar que estão querendo puxar o tapete dele, e não é por aí. Então, enfim, quando a gente tem essa possibilidade de trabalhar com times diversos, né? Isso também é trabalhar em inovação, e aqui, se me permite, eu faço uma distinção, né? Talvez a gente vai ter RHs ou até profissionais de empresas tradicionais e startups nos ouvindo. Então, para as startups, quando, né, você for montar o seu time, tenha em mente isso. Se você quer uma empresa disruptiva, busque pessoas que queiram também ser disruptivas consigo e naquilo que faz. E permita. Tem uma frase do Steve Jobs que fala: contrate pessoas e deixa ela usar a inteligência dela,
Porque senão não faz sentido você estar contratando a pessoa para ela fazer aquilo que você sabe. Eita, qual que é o sentido disso? Então, para as startups, observe bem. Não contrate aquilo que você quer, contrate o que você precisa. E para você entender o que você precisa, analisa qual que é o seu objetivo, quais são os passos que você precisa dar para alcançar esse objetivo, o que você pode, né, equilibrar, o que você pode flexibilizar, o que você pode treinar e desenvolver essa pessoa, o que já são premissas importantes, enfim, em premissas importantes, falando aí do comportamental, são essas características de disrupção, de não de não aceitar o não pelo não ou sim pelo sim, questionar. E com relação, né, a partir do momento que as empresas tradicionais elas querem resolver as situações, os problemas que acontecem no dia a dia, algumas fricções, é extremamente importante que ela abra, né, possibilidades para que pessoas que pensem fora da caixa, que não queira, né, ficar focado só no problema e testar possibilidades e caminhos, porque isso que é também liderar times inovadores, abrir possibilidade para testar, ver o que deu certo, ver o que deu errado e seguir adiante. Por isso que eu também estava falando ali do perfil dos profissionais da FCJ, né, de serem executores. Eu tenho a grande maioria, como eu disse, de executores. São pessoas de, peraí, vamos tentar fazer? Não vamos ficar só pensando como é que seria? Vamos fazer isso aqui? Vamos pensar demais, vamos testar, né? Não ficar elocubrando, né? Uma palavra que o povo gosta muito de ficar elocubrando aqui, não. Vamos tentar, vamos fazer acontecer. E aí, né, um outro ponto extremamente importante nós somos ensinados a não correr o risco, né? Menino, vai atravessar a rua, olhe para os dois lados, ou me dá a mão aqui, cuidado, eu tempo todo nessa coisa, cuidado, não sobe aí, não faz... E adolescente, enfim, todos nós somos ensinados a não correr risco. Em times inovadores, a gente impulsiona a correr risco. Riscos, né, mitigados, riscos tracionados, riscos que a gente consiga receber ou consiga ali seguir em frente, né, que não vai derrubar o negócio. Mas a gente os impulsiona a correr risco, sim. Enfim, então, para resumir a ópera, vamos dizer assim, é extremamente importante que a gente abra os nossos olhares, que os RHs, né, consigam ter esse feeling de pensar e está muito ligado ao negócio, né, Weber? Qual que é a necessidade do negócio? Qual que é essa empresa que eu estou? Esses problemas que eu estou enfrentando, que as minhas outras lideranças estão enfrentando. O que a gente precisa fazer diferente? Eu acho que a palavra-chave é o que a gente precisa fazer diferente. Se a gente precisa fazer diferente, a gente precisa buscar pessoas diferentes e deixá-las executar o trabalho de diferença. E para aqueles que desejam, né, ser disruptivos, se eu puder deixar alguma sugestão, nem falo conselho, mas alguma sugestão, olhe para vocês com olhos disruptivos. Né? Se permita ser diferente. Desculpa te interromper, mas esse é o assunto da segunda pergunta que eu coloquei aqui pra gente. Segura um pouquinho. Pronto, fechado. A gente vai fazer só uma pequena pausa e aí a gente já volta para a gente poder continuar esse bate-papo que está sensacional. Simbora. Então, pessoal, estamos de volta e a gente está aqui com a Carol para falar um pouquinho, Carolina Diana, fala um pouquinho para a gente. Pode ser Carol, doutor? Só Carol. É isso. E ela está dando uma aula aqui sobre lideranças de time de inovação. Eu queria fazer só um insight, né? Eu queria deixar uma sugestão também. Teve um livro que me marcou durante um bom tempo e esse livro foi o primeiro livro que eu li aí focado em startups, que chama Lean Startup, do Eric Ries. E esse livro eu acho que ele é primordial para quem trabalha na área, né? Quem tem uma startup, quem trabalha com inovação, precisa ler esse livro. Ele é a base de tudo. E ele fala do ciclo do construir, medir, aprender. E isso, como que é importante
né, em equipes de inovação, né? Muitas vezes a gente constrói, a gente analisa o que a gente construiu, a gente aprende com aquilo, e aí a gente continua nesse ciclo que é meio que parece, se assemelha, talvez, ele é um PDCA, né? PDCA, isso mesmo. Exatamente. Só que talvez mais simplificado, né? E uma mais característica ágil, mais ágil. E a gente tem essa característica dentro dos times de inovação, de agilidade, de simplificação. E isso, se não tem, isso acaba gerando um entrave muito grande. E aí entra na segunda pergunta. Né? E entra na segunda pergunta que eu quero fazer para a Carol aqui. Quais são as características de um líder bem-sucedido nesse mundo da inovação? Quais são essas características? Você começou a falar, eu te interrompi, e eu quero que você fale agora para a gente. Mas foi bom, Weber, que aí você ter dado essa interrupção, porque eu gostaria de começar essa resposta dizendo o seguinte, que é extremamente que o líder ele se conheça. Porque é assim, ele sabe o que é dele e o que é do outro. Todas as vezes que eu participo, né, de algum bate-papo, live, podcast a respeito dessa temática, eu gosto de frisar isso muito. Quando a gente não se reconhece enquanto sujeito, a gente não sabe responder essa pergunta assim. Eu vou fazer para você, Weber, não precisa me responder, mas pense. Se eu te fizer 4 vezes a pergunta, quem é você? Você sabe o que você vai responder nas 4? E tem que ser diferente em uma palavra só. Muitas pessoas que eu já atendi na clínica têm muita dificuldade de responder essa pergunta, quem é você? Às vezes, existem pessoas que não colocam nem o próprio nome. Mas, Carol, o que isso tem a ver com características? Se o líder ele não souber quais são as suas dificuldades, quais são as suas fortalezas, ele vai misturar com a dificuldade e fortaleza do outro. Então, líder bem-sucedido é aquele que se conhece. E aí ele consegue impulsionar pessoas. Ele não vai estar ali batalhando com seus liderados. Né? Às vezes o que a gente vê no mercado é isso. São líderes, que ao invés de impulsionar e executar bem essa palavra, né, que é de liderança, estar à frente, estão ali engalfinhados com o time, estapafado, que não consegue fazer as coisas rodando, mas geralmente são líderes que não conseguem ouvir o outro, porque não consegue ouvir a si mesmo. Se me permite, Weber, eu comecei a introdução, né, me apresentando como uma psicóloga que escolheu estar na clínica. Muitas vezes, na graduação de psicologia, existe uma rusga com a organizacional, dizendo que não há lugar para o profissional da psicologia. E eu sempre posicionei que há, em virtude de ser um lugar onde as pessoas fazem uso de si. Esse é um termo da ergologia, lá de Schwartz, de Viclow, mas no trabalho a gente faz uso da gente, da nossa história, para executar uma atividade que é para o outro. Perfeito. Então, é um lugar onde a gente precisa estar assim. O ambiente precisa ser propício, mas a gente também precisa propiciar para que esse ambiente ele seja estimulador, que ele seja impulsionador. Então, voltando de novo aí na pergunta aí das características. Além de se reconhecer, de saber as suas principais competências e características, o líder, né, de fato, bem-sucedido, é o líder que consegue traçar objetivos, OKRs, as KPIs, né? É o líder que está muito ciente de onde o negócio vai chegar e consegue construir como que eu vou chegar e trazer o time para pensar junto também. E aí a gente alinhava as conversas anteriores.
O time, como ele está na ponta, eles têm insights sobre os processos. Então, é um líder que é capaz de agregar, é o líder que não tem de ouvir isso, agregar pessoas, ouvir pessoas, direcionar pessoas. Pesquisas recentes a respeito aí de o que faz com que as pessoas estejam bem no trabalho, né? Pesquisas a respeito de climas organizacionais, empresas, great place to work, né? Empresas boas para se trabalharem, traz muito esse ponto de que as pessoas, profissionais estão buscando empresas onde elas veem líderes que elas possam espelhar para crescer e desenvolver. Quando a gente estuda mesmo, só um minutinho, quando a gente estuda a respeito, né, de treinamento de desenvolvimento, continuidade de desenvolvimento e formação, e se a gente pega mesmo a pedagogia com o Vygotsky, a gente tem que a gente aprende por zonas de desenvolvimento, zona distal, zona proximal. E onde que eu quero chegar falando isso? Quando a zona de desenvolvimento proximal, a gente pode fazer uma metáfora com a liderança. A língua enrolando aqui. O que isso significa? Traduz, Carol. Livros, treinamentos técnicos, pós-graduação, isso vai trazer uma parte da formação, não o todo. Existem comportamentos, existem características que elas são desenvolvidas na proximidade, olhando o outro. A gente tem tanto receio, né, com criança de ficar próximo a pessoas com comportamentos desfavoráveis, vamos chamar assim, mas a gente, por vezes, esquece de trazer esse raciocínio para dentro da organização. Então, o líder, ele é essa pessoa que vai, sim, influenciar aquela equipe e direcionar para um determinado comportamento, algum determinado comportamento mesmo, para se desenvolver. Então, não adianta que a empresa acredite que o RH ele vai treinar todos os profissionais, todos os comportamentos. É impossível. Parece pai terceirizando a educação do filho, né? Pois é. E, Carol, se me permite, uma vez eu fui numa palestra do Valdez Ludwig, não sei se você conhece, mas ele com esse nome, assim, eu não estou puxando essa memória. Teve uma época que assim, tinha muitos vídeos dele nos primórdios ali do YouTube, e eu fui numa palestra dele aqui em Belo Horizonte e encantei assim pela forma como ele falava sobre gestão de liderança, times, e eu aprendi muito com ele. E ele falou uma coisa para mim que eu trago para minha vida, sobre essa questão do autoconhecimento do líder, né? Você precisa se conhecer a ponto de saber o que você é bom, para você potencializar aquilo que você é bom, e aquilo que você é ruim, você precisa ter uma autoconsciência e admitir, e administrar aquilo que você é ruim. Então, você potencializa o que você é muito bom ali, e você vai imprimir isso em todos os seus trabalhos, em tudo que você fizer, e administrar, né, aquilo que você não é tão legal. Então, eu acho que isso foi uma característica que me marcou, eu nunca mais esqueci, isso tem alguns bons anos, mas eu nunca mais esqueci dessa palestra que eu fui lá ver, e fala muito sobre isso, sobre esse autoconhecimento, né? Isso para mim, Weber, é chave. Os demais pontos, eles são aprendidos, sabe? A gente, igual o raciocínio que eu estava trazendo é que a gente pode aprender tudo que quiser. Sim. Eu estava conversando com uma amiga que trabalha em uma empresa tradicional, uma fábrica, que aí a gente já entende um pouco ali, é extremamente operacional, existe um sistema de controle muito grande, e geralmente se tem uma premissa de assim, mais ou menos uma metáfora de para você mudar de área, a gente tem que saber se você é competente ou não. E eu tenho uma visão diferente. Eu acredito que todo mundo pode ser aquilo que quiser, desde que se desenvolva, desde que dê um passo nessa direção. Então, se eu tenho um profissional
né? Se eu sou uma líder e o meu liderado, ele deseja ir para a equipe de marketing, por exemplo, né? A gente fez um trabalho na FCJ Experience ontem, quinta-feira, e até brincaram, não, agora pode trazer o Falcão para cá, olha a apresentação que ele fez. Esse é o meu ponto fraquíssimo. De design, eu sou zero à esquerda. Mas, enfim, onde que eu quero chegar? Para mim é possível. Ele vai precisar ter um trabalho e, né, ele vai fazer um exercício gigante para aprender, para buscar informações. Talvez no primeiro momento ele não vai ser o melhor, mas é possível. Por que eu estou chegando nesse ponto? Para que as lideranças também não fiquem, né, com a famosa viseira de que eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Para mim, Weber, não existe isso, sabe? As pessoas, elas podem... E voltando, né, na inovação, a gente voltando à primeira pergunta, né? Isso é ser inovador. Trazer as possibilidades, né? Colocar todas as possibilidades, influenciar, tracionar, isso é ser inovador. Excelente. E assim, você já estava entrando na minha próxima pergunta aqui, sabe? Eu acho que a gente combinou bem, né? Mas vamos fazer uma pausa bem rápida, a gente já volta, porque esse papo tá muito bom, né? Muito rico, e a gente está aprendendo bastante. Então, vamos fazer uma pausa bem rapidinho, a gente já volta. E aí, pessoal, estamos de volta aqui, então, com a Carol, Diana, nossa head de RH aqui na FCJ, pessoa brilhante. E é uma pessoa extremamente conselheira, né, Carol? Assim, quanto que você se importa ali, né, de separar um tempo, de nos ouvir, de nos dar direcionamentos. Eu aprendo muito sobre liderança com a Carol, viu, gente? Ai, tá, que coisa boa! E aí, a gente começou, no nosso bate-papo ali, a gente começou a entrar ali na terceira pergunta que a gente já tinha pensado, que é: como um líder pode estimular a criatividade e a inovação com a sua equipe? E aí eu queria que você desse esses insights aí dentro da sua experiência, do que você já vivenciou, não só na FCJ, né, que é uma empresa de inovação, mas também Sim. Dentro do mercado como um todo. Perfeito. Essa resposta é mais simples, mas talvez é mais difícil, sabe, Weber? Por que ela é simples? Não esconda das pessoas os problemas que estão acontecendo. Isso vai fazer com que as pessoas possam acessar a sua criatividade. Vamos lá. Quando a gente tem um papel em branco em nossa frente, tem gente que vai desenhar um sol, tem gente que vai desenhar pessoas, vai fazer uso daquele papel que está à frente. E num ambiente em que a gente precisa traçar caminhos, possibilidades, essas pessoas, elas vão cada uma apontar formas. Então, não esconda as problemáticas, não esconda os erros da sua equipe, porque isso vai fazer com que ali haja caminhos. A gente está falando tanto de caminhos aqui nesse nosso bate-papo, né? Possibilidades, conhecer. E aí eu trago uma outra palavra, que é clareza. Seja claro com o seu time. Se existe alguma pessoa que ela não está performando, não está executando, não está alinhado com o time, seja claro. Mas, Carol, o que isso tem a ver com criatividade? Nossa, Deus, muito a ver. Sabe por quê? Como que uma pessoa que ela está ali, né, sem receber insights, sem receber informações, ela está numa bolha, vou chamar assim, ela pode contribuir. A gente não palpita, ou se palpita naquilo que não sabe, vão ser palpites ruins, né? Então, enfim, eu acho que essa pergunta é uma pergunta para a gente trabalhar, assim, bons tempos. Mas o insight que eu posso dar, assim, seja empresa de inovação, seja para empresas tradicionais,
seja até mesmo dentro da clínica, que eu acredito que psicólogos também vão ouvir, né, esse bate-papo, já que tem sido despertado, né, esse tema de inovação, disrupção, com o advento aí das mídias sociais, isso está muito em voga, né? Então, não esconda dos seus times as problemáticas, mas também não esconda quais são os pontos positivos, o que está sendo assim muito bem visto, porque aí as pessoas vão calibrando, vão tendo ali, né, informações, de novo, informações claras e assertivas do ambiente. E isso vai impulsionando todo mundo a querer dar mais soluções ou trazer mais insights. Em resumo, senão eu vou ficar falando muito aqui, não esconda nenhuma situação do seu time. Seja claro, seja transparente, seja agregador. Isso vai fazer com que as pessoas queiram pertencer. Ainda sobre, né, as pesquisas a respeito ali do contexto de trabalho que eu estava dizendo anteriormente, e sobre esse perfil, né, as características do líder, as pessoas elas buscam hoje empresa em que elas veem valor no líder. Onde elas veem que são líderes impulsionadores, onde elas veem bagagem no líder, onde elas veem que esse líder exerce de fato influência. A gente tem nas mídias sociais essa palavra de influência muito forte e ela foi retirada desse papel de liderança. O líder ele precisa ser influente. Perfeito. Ele não vai vender um beauty para um cosmético ali, mas e nem vender a empresa. Esse é um outro ponto muito importante. Não é que o líder precisa ficar ali, com a bandeira da empresa. Não, é o fazer, é o propósito. Cada departamento, o departamento de marketing, o departamento de RH, ele tem um propósito dentro do propósito empresarial. Isso não é fricção. É porque são perfis, são direcionamentos distintos e a partir daquilo a gente vai todo mundo co-criar o propósito da empresa, vai trabalhar em cima, vai se direcionar nesse propósito da empresa. Então, é preciso que esse líder ele exerça o seu papel de influência. E aí vem toda a conversa do interior dele, sem entender, ele saber quais são as limitações e ali de novo, ele vai estar estimulando a criatividade de uma maneira, talvez não, de uma maneira mais pura das pessoas. Com certeza. E assim, pegando um gancho no que você falou, para mim o maior líder que já existiu é Jesus Cristo, né? Sim. E eu já li alguns livros falando, trazendo nessa ótica da liderança de Jesus Cristo, né? E a gente via isso, que ele liderava pelo exemplo, né? Isso. Então, acho que esse é o grande ponto, assim. E não isso não é uma tarefa fácil. E não tinha medo de falar palavras duras. Às vezes Sim. a gente tem que a liderança precisa ser maravilhosa, precisa, né, doce. Não. Ele precisa saber trazer as informações e poder ser duro quando precisa ser, gente. Sim. A gente precisa parar de achar tanto que o RH, o gestão de pessoas, enfim, e o líder, eles precisam ser bonzinhos. Não precisa ser bonzinho, né? Essa história de líder amigo, né? Amigo no sentido da palavra de dar tapinha nas costas. Para mim, verdadeiro amigo é aquele que, opa, vamos lá, meu filho, presta atenção. Roda para a vida? Mas, enfim, quando esse líder ele consegue trazer essa, né, ser duro quando precisa, como precisa ser, saber utilizar as palavras de uma maneira correta, isso faz com que todo mundo, tanto a empresa, os liderados, e todo mundo ao redor, os outros departamentos, no mercado a gente tem muita fricção entre os departamentos, que é algo em que eu sei que empresas inovadoras têm também. Então, pessoal,
um ponto que me veio aqui. Eu não estou endeusando empresas de inovação, de tecnologia. Não é isso, por favor, sabe? Os times de resposta são diferentes, é fato. E aí, empresas de inovação, a gente precisa que esse líder ele esteja mais pronto, que ele consiga lidar com essas situações. Então, talvez por isso que eu esteja puxando mais para esse lugar. Mas a gente tem, né, performances exemplares também de lideranças dentro de outros mercados que não esse, que a gente, o da FCJ, enfim, dos universos de trabalho. E dentro ainda da perspectiva que eu trouxe, né, anteriormente, de que cada departamento ele vai ter um modo de operacionalizar o propósito empresarial, a gente pode ter muitos choques entre um departamento e outro, né? Porque quer fazer daquele jeito e só aquele departamento sabe como faz, só aquele departamento que é o certo. E aí, quando na empresa quando a gestão do RH ele abre a possibilidade para que todos entendam seu papel de influência dentro das empresas, isso faz com a empresa como um todo ela consiga alçar criatividade, seja no seu tradicionalismo, porque há criatividade no tradicionalismo também, sim, há inovação no tradicionalismo também, e para empresas de disruptiva, de crescimento exponencial, a gente também precisa ter muito essa clareza de que diferentes líderes vão ter posicionamentos diferentes, mas eles podem ter gestões assertivas para levar, direcionar o propósito. Excelente, Carol, muito bom. Eu tenho mais uma perguntinha para você, eu acho que dá para a gente ir. Mas antes, vamos fazer só uma pausa bem rápida e aí a gente já volta, tá? Fechado. Pessoal, voltando aqui, então, né, esse bate-papo maravilhoso aqui que a gente está tendo com a Carol, esse conhecimento, essa aula que a gente está aprendendo bastante com ela aqui sobre liderança. E aí vamos à última pergunta, para a gente poder fechar aqui esse assunto, muito bom. Vai ter aquela palminha no ar! Vai ter... Leandro, coloca para a gente depois, né? Brincadeira. Brincadeira de moda. Nós vamos fazer a última pergunta e depois a gente vai para um fechamento aqui e os agradecimentos também. Mas a próxima pergunta é, né? Como um líder pode lidar com o medo do fracasso e incentivar a experimentação e o aprendizado contínuo? Essa é difícil, hein? Porque mas eu acredito que eu vou ir na direção de uma resposta também um pouco simples, porque a gente pode fazer outro podcast com esse ponto, assim, porque pano pra manga, né? Tem muita coisa para a gente trabalhar dentro dessa palavra, são duas palavras fortes, medo e fracasso. Sim. O medo, ele é algo inato. A criança chora, a gente só chora com algo que nos dá um vazio, uma insegurança. E o fracasso é algo que a gente aprendeu a sair fora dele, né? A não fracassar. A gente tem aí uma premissa mundial do perfeccionismo. Sim. Seja perfeito. Então, como é que o líder ele pode lidar com o medo do fracasso? Primeiro ponto é ele entender que medo existe. Sim. Não tem como... aliás, talvez outras pessoas vão até dizer, dar passo a passo para enfrentar o medo. Mas não é isso que eu queria colocar. O que eu queria dizer é, o medo ele vai acontecer, mas não deixa ele te paralisar, ele te dominar. Porque o medo também serve para que a gente fique alerta. Quando a gente está numa situação, entrou no mar, tá ali, cintura, a gente está tranquilo. A gente adentrou mais um pouquinho, a água subiu, você já fica, opa, mais um pouquinho para cima, aqui eu não respiro. Então, a gente fica mais alerta.
Eu não estou dizendo que uma empresa ela precisa providenciar situações de medo, opressão, longe disso, porque isso vai totalmente contra aquilo que a gente está construindo nesse nosso bate-papo. Empresas com sistema de controle, punição, já está comprovado que não atinge os seus objetivos, né? Não funciona. Não funciona. Profissionais que são coibidos, que são pressionados, que são, a palavra não está chegando, mas que são colocados em situações em que vai ativar o seu instinto mais primitivo, que é o de fuga. A gente nasce com esse instinto, né? Instinto animal mesmo, de fuga e ataque. Isso é algo que é inato, né? Praticamente esse sistema a gente tem. Isso não faz com que a empresa avance, mas o que eu estou dizendo, talvez enrolando aqui para falar, mas o medo ele vai acontecer, ele vai surgir, e o nosso dever, o nosso papel, assim, extremamente chave e maravilhoso até, cheio de possibilidades, é a gente, eu estou com medo disso, para quê? Qual que é a função do meu medo? Sim. Às vezes a gente consegue responder, estou com medo por quê? Porque a empresa está com déficit ou porque o meu departamento ele não está entregando as métricas que precisam entregar. Mas qual que é a função desse medo? Função no sentido até mesmo de código mesmo. Isso está me fazendo paralisar? Isso está me fazendo boicotar alguém? Isso está me fazendo evitar conversar com outra pessoa? A gente precisa vasculhar muito a função disso. E o fracasso é uma medida também. Sim. É o que a gente aprende, inclusive, no livro que você citou aí no começo do nosso bate-papo. E eu coloco assim, eu estou olhando aqui para cima, vendo 2 livros também que eu gosto muito. Talvez as pessoas não gostem tanto, mas eu acredito que tragam insights interessantes nesse ponto, que é Gestão da Manhã e Gestão de Alta Performance, e o Garra, da Angela, eu esqueci o sobrenome dela, que ele vai falar sobre o que a gente, né, quais são os caminhos que a gente pode analisar para entender, assim, eu errei onde? Sim. Eu não consegui cumprir esse objetivo? Por quê? O que aconteceu nesse meio do caminho? Né? E às vezes, nesse fracasso, e é um outro ponto que eu gosto muito do nosso fazer ali da FCJ, de impulsionar, de tracionar as startups, que é uma palavrinha que eu estou gostando muito, é do pivotar. Sim. Talvez esse fracasso ele vai nos ajudar a pivotar o nosso produto ou vai ajudar a pivotar a nossa maneira de liderar, a nossa maneira de se posicionar até em diferentes situações. Então, como que, voltando, tentando, eu adoro conversar, então, às vezes eu vou abrindo vários leques, porque eu não acho que que dar respostas muito assim, faça isso ou faça aquilo, vai poder contribuir para o processo de aprendizagem também. Eu, enquanto docente, que fui, mas a docência, ela permanece na gente para sempre, né? Eu brinco que é o bichinho da docência. Eu acredito que todo mundo tem um lugar de construção. Então, onde que eu quero chegar? Eu não quero, né, nesse bate-papo, dizer para vocês assim, faça X, Y, Z que você vai alcançar esse objetivo, porque talvez não vai, porque esse é o meu jeito. Mas o que eu quero, né, e gostaria de deixar para todo mundo que está nos escutando não é se tem medo, vai com medo mesmo, mas escuta o seu medo. Escuta, né, qual que é a função dele, tenta analisar. Busque pessoas que você confia para trocar sobre esse medo, sobre esse receio. E o fracasso, não coloque na posição de algo que, como uma pedra que te esmagou,
como algo que vai te marcar para sempre. A gente tem trazendo a história, por exemplo, do Justino e de vários outros empreendedores que erraram. Uma das perguntas, Weber, que eu faço nas minhas entrevistas, nos meus assessment comportamental é, olhando para a sua história, o que você faria de diferente? E aí, nesse momento, a gente consegue entender essa habilidade do profissional de avaliar, de se autoavaliar, mas de enxergar, não, isso aqui eu precisei fazer dessa forma e eu aprendi isso, e esse aprendizado me levou a outro caminho, a outro objetivo, ou não. Esse trem aqui eu fiz errado demais, então vamos mudar, não vou fazer isso mais. Isso significa aprender. Então, de uma pergunta, né, de como lidar com medo e fracasso, o que eu quero deixar muito claro é para que a gente utilize esses sentimentos que muitas vezes são paralisantes, sim, para buscar ajuda, para buscar conhecimento. E aí a gente vai incentivar, né, que todo o time, a gente está falando de liderança, ele vá também se sentir num ambiente seguro para experimentar, para fazer, para buscar, para aprender, para se desenvolver. Sim. E, enfim, o medo é algo muito sério. Eu não quero banalizar o medo de forma alguma. O medo, as consequências podem ser burnout, pode ser pânico, pode ser ataques de ansiedade. Mas eu não posso também fazer disso uma pedra, uma muleta, um amuleto para estacionar nesse lugar do medo. Então, se você, né, está com medo do que é acontecendo, vasculha, mas nunca atribui a você. O erro é um lugar de possibilidade, não um lugar de marca. Esse, para mim, eu vou até anotar. Gostei. Isso, para mim, que é primordial. A marca, a gente vai ficar velho, a gente vai dar um pé de galinha, não tem jeito, pode botar botox que for. São marcas, são aprendizados. Então, isso não pode definir, não deixa te definir, sim. Fracassos são diferentes perspectivas, né? A gente pode fracassar fazendo uma comida, mas isso não te torna um péssimo cozinheiro, só deixei o arroz queimar. Oxe! Quantas vezes o chefe de cozinha já não deixou o arroz queimar? Mudou a panela. Quando eu casei e fui cozinhar nas minhas panelas novas, quantos arroz eu não queimei nessa comida? Nós tivemos que comer, ou não. E é nesse erro que a gente aprende, né? Que a gente aprimora. Demais. Eu tive 2 experiências na minha vida de quebrar, né? Eu sou empreendedor também, então eu já quebrei. E quando eu olho para trás, isso me trazia muita dor há alguns anos atrás. Um sentimento de fracasso, de nossa, sim, meu Deus. Mas hoje, quando como é que é outra palavra que o pessoal anda utilizando muito? Meu Deus, eu vou lembrar, perdão, eu vou lembrar. Não, sem problema. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que talvez o profissional que eu sou hoje foi por causa disso, né? Então, muita coisa mudou para mim, minha perspectiva, minha cabeça, por causa disso. E eu costumo falar que foi um aprendizado muito maior do que foi o aprendizado da minha graduação. Então, acho que o que eu tive na prática, o que eu senti na pele, me trouxe muito mais aprendizado do que o que eu tive quando eu estava na graduação, que é conhecimento teórico. Agora, quando você vai para a prática, realmente a coisa é diferente. Isso é bom. Acho que daqui a alguns anos, se você estiver passando por isso, está ouvindo a gente, estiver passando por uma situação, né, de medo, de fracasso, talvez daqui a alguns anos você vai olhar para trás e falar assim, foi bom ter passado por isso, eu precisava disso, né? A gente tem que viver na sociedade para acordar, né? Para despertar até algumas coisas, eu não posso falar assim, não é que é uma cognição, mas eu posso falar que é para liberar talvez alguns conhecimentos, sabe?
algumas É atitudes abrir nosso diferentes, campo né? neuronal. Gente, a gente faz conexões. Nós temos capacidade de plasticidade cerebral. Enquanto criança, infinitas, né? Mais velho, nós vamos perder. Mas nós Sim, temos capacidade de aprendizado. Enfim, nós temos plasticidade, sim, neurológica. Então, a gente é capaz de fazer novas sinapses, novas conexões. Então, nós temos possibilidade de se desenvolver. Eu já atuei muito como consultora e já teve lugares que virou uma Carol, não está funcionando, não está sendo legal, não te quero, não gostei. sim. Já tive clientes que não deu certo para mim. E ok, não é isso e tá tudo bem, mas isso vai acontecer nessa situação em que eu fui fazer uma consultoria em uma empresa e não, gente, foi um desastre total. Eu consegui enxergar qual que era o nicho que eu gostaria de trabalhar. Sim. Eu consegui perceber quais tipos de empreendedores eu conseguiria, de fato, contribuir e o que eu consigo enxergar, né, passar a enxergar agora nas outras consultorias que eu faço e conseguir posicionar o meu cliente da melhor maneira, do melhor lugar. Então, assim, o fracasso, ele é uma medida que muitas vezes a gente tem medo que o outro nos imprima. Sim. Então, enfim, Muito acredito bom. nesses pontos. Excelente, Carol. A gente já está caminhando para o nosso fim aqui e eu queria agradecer, né, a Carol por né, ter cedido assim, um espaço na agenda. Sei que a agenda dela é bem cheia, muitas entrevistas para fazer, mas eu aprendi muito aqui com você. Eu espero que todo mundo que escute também o nosso podcast Sim. possa continuar aprendendo, né? E queria te agradecer de coração, Carol. Obrigado por topar estar conosco ali. E queria incentivar também, né? A gente está aí retomando agora a terceira temporada. Eu queria te incentivar a escutar, né? Durante tô dirigindo, escuta a gente. A gente está trazendo aqui pessoas com uma bagagem sensacional e com muito aprendizado. Coisas que vão te ajudar no seu dia a dia, tá? Então, Carol, uma frase e uma pequena palavra para poder finalizar, né? Esse podcast foi maravilhoso. Antes, eu gostaria também de te agradecer muito esse espaço para falar de algo que é tão precioso, que é tão valioso para mim, que é gestão de pessoas. A gestão estratégica de pessoas, ela vai muito além de conseguir trazer a pessoa certa para o lugar certo, até porque isso, como eu disse, eu nem acredito tanto. Eu acredito num espaço propício para que todo mundo continue dando o seu melhor e execute o fazer que ali é proposto de um lugar de influência, de um lugar de onde as habilidades e inabilidades também elas possam ser tracionadas. E eu uso a palavra tracionada porque existem pontos em que eu não quero me desenvolver, mas eu tenho ali alguns indicadores, eu tenho pontos que se eu acessá-los, eu vou conseguir fazer a atração ou não, mas ele vai estar ali alçados. Então, mais uma vez, muito obrigada. Espero poder contribuir também com insights, com algumas visões para quem está nos ouvindo e quero deixar aí à disposição para falar, né, em outros momentos, à disposição das pessoas que algum ponto que eu não fui clara, empolgada que sou, às vezes eu posso trazer vários insights, vários pontos e não ficar tão claro para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, quer tirar alguma dúvida, quer entrar em contato, né, e conhecer melhor o trabalho de um RH dentro de uma Venture Builder, dentro de Corporate Venture Builder, estou à disposição. O e-mail é rh@fcjventurebuilder.com. No LinkedIn, vocês também conseguem me achar. Eu tento responder, assim,
rápido. Eu respondo todo mundo, assim, de fato. Mas eu tento responder rápido, mas eu confesso que às vezes eu posso demorar um pouquinho. Mas eu tento responder e estamos abertos. E você pediu, né, uma frase ali para a gente finalizar esse nosso papo, que foi rico para mim também. Foi muito rico para mim poder reacessar, reacender esses pontos que a gente colocou aqui. Então, para fechar, eu vou me colocar aqui também, que a gente não tenha medo de ser quem somos para fazermos aquilo que precisamos fazer. Muito bom. Outra que eu vou anotar, tá? Obrigada, doutor Velho. Eu que agradeço, Carol. Então, pessoal, acessem aí, né? Hoje estamos aí nas principais plataformas, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Vocês podem nos escutar também aí por meio do site e estamos disponíveis em todas as plataformas. Fica aqui o nosso grande abraço e até a próxima. E aí, gostou? Então segue a gente, nosso arroba é podcast.inovação na veia. Cada conversa ela é ímpar e os nossos entrevistados são extremamente inspiradores. Aproveite o nosso conteúdo em todas as plataformas, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify e Amazon Music. Nos encontramos no próximo episódio. Até a próxima.